Poucos quilômetros separam essas duas lavouras de soja em Espumoso. Semeadas na mesma época, elas deveriam estar em condições semelhantes. No entanto, o regime de chuvas no Rio Grande do Sul causa graves prejuízos. É uma área que foi bem trabalhada ao longo dos anos em termos de perfil de solo, em termos de estruturação, de plantas de cobertura, de rotação de culturas. Passamos também pela escolha da cultivar adequada para o potencial de produtividade, mas mesmo assim nós temos plantas muito limitadas em termos de tamanho e principalmente agora com essas últimas semanas de altas temperaturas nós tivemos uma perda de vagens e de flores muito grandes, né? Diminuindo drasticamente o potencial de produtividade. Até o início de fevereiro, ainda haviam áreas não semeadas no Alto Jacuí. Além disso, algumas lavouras sequer serão colhidas. As mais afetadas são aquelas que foram semeadas entre o final de outubro e o início de novembro. Esse é um cenário que foi mais castigado em termos de estiagem em todas as regiões, né? Então, nessa época de semeadura, nós vamos ter muitas áreas que não vão ser colhidas, onde o potencial de prejuízo realmente é muito grande. Inclusive, algumas lavouras já foram destruídas, né? E já foi implantado pastagem, já foi implantado outro tipo de cultura, porque realmente não tem viabilidade. Temos plantas menores, né, que já estão em estágio reprodutivo e a chuva chegou muito tarde para segurar a floração e vagem e realmente o potencial de prejuízo é muito grande, né? Com certeza acima de 70%. Nesta lavoura, o potencial era de até 80 sacas por hectare. Porém, a expectativa atual é de uma produtividade máxima de 10 sacas. Observando as plantas, o prejuízo é evidente. Tem uma vagem aqui que representa mais ou menos o ciclo ideal dela, né? Hoje ela já deveria estar um pouquinho mais avançada que isso ainda se fosse um ano normal. Mas a gente tem aqui canivetes, que a gente chama, né? Ou seja, o início da formação dos legumes e a metade da planta para baixo já não tem mais, que foi abortado, né? O risco para a área é de perda total, caso as chuvas não sejam suficientes. Partindo do ponto de vista de que não vai chover, ou pelo menos o volume de chuva não vai ser adequado, possivelmente essa é uma área que vai ter que ser eliminada, né? Ou vai ter que ser dedicada a outra cultura para tentar buscar uma renda entre esse período agora pré-cultura de inverno, tentar buscar uma outra alternativa, ou realmente formar uma cobertura de solo com o objetivo de estruturação de solo, focando aí no próximo ano, focando no sistema produtivo como um todo. Essa vai ser a alternativa, né? Salvo as lavouras que foram semeadas mais tardiamente, né? No final aí da janela de plantio, final do ano, até em janeiro, algumas lavouras aqui na nossa região foram semeadas até final de janeiro, né? Então essas ainda estão com o potencial um pouco melhor se chover, né? Se não chover também nós teremos perda total para essas áreas também. Já o desenvolvimento e o potencial produtivo da área irrigada contrasta com o cenário observado na região. Então realmente demonstrando um potencial produtivo e como que seria a realidade que nós deveríamos estar, né? Realmente com uma planta com porte maior, com vagens desde o terço inferior até o terço superior, já em enchimento de grão, como nós podemos ver aqui, né? Ao contrário da outra área que nós vimos que a recém está passando do processo de conversão de flor em vagem, e aqui nós já estamos em enchimento de grão, lavouras com épocas de semeadura muito semelhantes, né? A necessidade de aplicações aqui foi maior, já que o abandono de lavouras por produtores da região aumentou a pressão de pragas. Foi o manejo que mais nos trouxe necessidades e atenção até o momento, então foram algumas aplicações aí focadas no controle de tripos, muito em função dessa pressão. O ano está propício para isso, mas também as áreas vizinhas, né? O produtor, de maneira geral da região, não adotou uma aplicação, uma bateria de aplicações para diminuir o nível populacional da praga regional, né? Apesar do potencial, a lavoura não passou ilesa pela estiagem. Inicialmente, essa era uma área que nós tínhamos um projeto de 100 sacos por hectare e que hoje já acredito que não é mais possível chegar muito em função de 2 semanas com 40 graus, a gente teve um pouco de abortamento de vagens e acaba que o consumo de água é muito grande e a necessidade, a lâmina d'água que a gente consegue atender de uma forma econômica, talvez não é suficiente para atender 100 sacos. Mas ainda temos um bom potencial preservado aqui nessa área. A situação do Alto Jacuí e de municípios próximos demonstra as adversidades e os danos profundos causados por esta seca histórica.